Bom, a partir de agora, eu vou estar disponibilizando também esse link pós-aula para vocês no grupo do Telegram, tá bom? Que é o link do YouTube. É um link não listado, então se vocês colocarem lá Labese para achar, vocês não irão encontrar, só quem tiver o link. Coloquem, por gentileza, os alunos, né, os caros alunos, o nome de vocês completo aí no chat, para que a gente possa fazer a nossa chamada, tá bom? Vocês estão vendo o meu slide? Eu compartilhei, está aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim. Não está aparecendo para mim. Só não aparece como apresentação. Ah, só aparece como apresentação, é isso? Não, não aparece Não aparece como apresentação. Deixa eu botar aqui. Bom, está aparecendo agora a apresentação para vocês? Sim, continua. Sim. Continua, mas agora está aparecendo toda, né? A tela toda, né? Não. Não? Para mim, não. Aparece como o formato dos slides ao lado, a sequência de slides. Enfim, ainda não está como tela de apresentação, tela cheia de... Ah. Para mim, não. Então, deixa eu mudar aqui. E agora, Ju? Espera aí. Agora foi. Agora sim. Perfeito. Bom, não é difícil, não. O Skype parece muito com o Teams, na verdade é Microsoft, né? Então é o mesmo formato do Teams. Então foi muito tranquilo. Bom, a gente vai falar então sobre os aspectos básicos da epidemiologia. A gente tem aí o nosso foco, o nosso grupo, né, abordando todos os aspectos epidemiológicos, então é importante a gente conhecer alguns aspectos básicos, conceitos básicos, para que a gente consiga construir os nossos projetos, né, os nossos estudos, as nossas linhas. E, em cima disso, a gente tem aí uma necessidade de compreender todos os desenhos epidemiológicos, como funcionam os aspectos de construção da epidemiologia para a tomada de decisão, que é o que a gente vai fazer no final das contas. O que a gente quer, enquanto pesquisador, é desenvolver estudos, né, através de hipóteses, e em cima de melhores desenhos epidemiológicos, oferecer isso para alguém. Esse alguém é o setor público ou o setor privado, que vai tomar a decisão se baseando em cima desses dados. É assim que funciona. Tá? Então, a gente já falou inicialmente, semana passada, a gente fez uma apresentação breve, né? Eu falei para vocês dos livros, e aí não tem como não falar novamente, porque esses livros são de suma importância, né? Para que a gente tenha aí uma base, né? Uma literatura da epidemiologia, né? Quando você tiver qualquer tipo de dúvida, esses livros vão te auxiliar nos determinados temas, nas mais variáveis informações. Então, esses livros aí são de supra importância. Alguns a gente tem aí disponíveis em PDF, não são todos, né? Até porque isso também não pode, a gente não pode estar distribuindo livros assim em PDF, porque tem uma questão, né, do autor, da editora, né? A gente sabe que hoje algumas editoras oferecem e-books, né? Então você compra de forma online, mas a minha sugestão é que quem puder faça a compra desses livros. Eu comprei e me ajudou e muito. Então fica aí os principais livros da área da epidemiologia, tá bom? Destacando aí, ó, vou destacar para vocês, vou botar um marca-texto aqui. Pronto. O do Gordes, tá? O do Rothman e da Roqueirol.
Esse aqui é o professor da FRJ também, Roberto Medroni, também vale muito a pena. Mas esse aqui, que é conhecido no mundo todo, e o Goddes também, ok? Bom, primeira coisa, a gente, em alguns momentos, não serão muitos slides, mas em alguns momentos eu coloco sempre um código QR, e aí, por exemplo, eu coloquei esse código QR aqui para que vocês entrem no site, né, internacional, da Associação Internacional de Epidemiologia. Então, se você clicar aqui, ele vai te encaminhar lá para o site da Associação Internacional de Epidemiologia. Essa associação, em 1973, ela definiu epidemiologia como um estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Não tem como a gente falar de uma aula dos conceitos básicos da epidemiologia sem citar o que a gente está vivendo, sem citar o que nós vivemos nos últimos meses, o que estamos vivendo e o que iremos viver, né? Conviver. Então, a epidemiologia ela dá todo o suporte para tudo que está acontecendo hoje, para todos os estudos que estão sendo realizados. A gente vai ver bastante isso, né? Como exemplo. Então, uma definição aí também muito esclarecida é que a epidemiologia ela estuda essas distribuições de todas essas doenças e agravos nas populações, né? Que a grande pergunta é, será que essas doenças, esses agravos, eles possuem alguma causalidade quando foram desenvolvidos? Né? Então, verificar essas distribuições, essas doenças, é um grande desafio. A premissa fundamental da epidemiologia é que a doença, moléstia e a ausência de saúde não são distribuídas ao acaso na população. Então, quando a gente olha, por exemplo, um surto acontecendo numa determinada região, e a gente tem visto isso, né, esse surto, ele normalmente é acometido por causa de um acontecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Itália, eu trabalhei muitos anos com futebol, né, e estudo futebol e tal, e na Itália teve uma certa demora a realizar, né, as estratégias, as ações necessárias de isolamento social. E eles tiveram, durante 2 semanas, jogos nacionais, jogos de futebol. E na Itália e na Espanha, né, para quem conhece, eles são igual os brasileiros no sentido de futebol, né? Eles são apaixonados, eles lotam os estádios. E naquele período na Itália, quando o vírus já rodava bastante já o país, né, principalmente a cidade de Valência, tal, houveram alguns jogos, e esses jogos já mostraram, de forma comprovada, que foi algo fundamental. Não somente esses jogos, outros eventos foram fundamentais para que aumentassem, né, a letalidade do vírus. Teve um aumento significativo dos casos e, com isso, também aumento da letalidade, né, dos óbitos. Então, a causalidade desse tipo de problema foi gerado por causa das ações, né, políticas. Então, a epidemiologia ela estuda isso. O que está acontecendo que leva a algo? O que aconteceu? O que a gente pode ver? Existem algumas informações interessantes, né? A gente tem aí... inclusive, gente, desculpa fazer aqui uma pausa. Eu não sei se vocês estavam assistindo, eu estava. Tá tendo a Semana de Saúde, né? Na Estácio. E tá rolando palestras muito boas, muito boas. Elas ficam gravadas. Eu estava assistindo antes de falar com vocês aqui, professora lá de Brasília. Amanhã eu vou estar falando também nesse evento, tá? Vou estar falando sobre atividade física, retorno, algumas coisinhas. Até já montei a palestra, vou até falar algumas coisinhas que eu busquei para vocês. E depois, se vocês puderem, assistam, tá? Eu acho que vale muito a pena. Tem diversos temas, diversos profissionais, diversas áreas. O link está disponível, acho que já botaram no link aí, no grupo para vocês, tá bom? Tá aqui do outro lado aqui no monitor passando aqui. Depois, quando acabar, eu vou voltar a escutar, porque vale muito a pena. Bom, e aí eu escutei, na verdade eu li numa revista falando sobre no hospital de Wuhan, lá na China, né? A gente tem aí o primeiro caso do novo coronavírus,
Ele é novo porque você tem uma família de 7, você tem 6, né? 6 coronavírus. 4 que não criam problema nenhum, um que teve muito problema, que foi no Oriente Médio, o MERS, e outro que deu na China, no SARS, que mataram muita gente, mas ficaram lá. E veio o Covid-19 por causa do ano 2019, que teve aí uma transmissibilidade absurda. Em um mês o mundo todo já estava o vírus todo no mundo, né? A gente não tem noção, à medida que os estudos vão aparecendo, a gente vai tendo total noção, mas a epidemiologia procura estudar isso. E aí, por que eu estou falando do Hospital de Wuhan? Porque a gente ficou sabendo que o processo iniciou em dezembro de 2019, correto? Acho que muitos aqui lembram que na televisão, um surto na China, tal. E aí eu estava olhando no site da CNN americana, eles estavam avaliando os hospitais de Wuhan através de satélites e verificaram um aumento no estacionamento a partir de agosto. E também um aumento naquela temperatura relacionada ao celular, sabe? Quando você percorre com o celular, tem muitas pessoas, você mostra lá uma aglomeração, não uma aglomeração, mas uma região maior de calor, né, nos hospitais. E eles estavam tentando gerar uma causalidade, o porquê, claro que isso é uma hipótese, porque podem ser diversas outras coisas, mas olha como é que a gente busca, através de informações, né, respostas em cima de hipóteses. A hipótese em cima desse estudo seria o quê? Que o surto não começou em novembro, que o surto começou antes. E aí a gente tem, por exemplo, vamos trazer para o Brasil, mesma coisa, né? Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, através de um óbito que foi ocorrido em janeiro, verificou que ele morreu pelo Covid-19. Então, não tivemos os casos aqui em março, e sim em janeiro. E a gente tem uma possibilidade, através dos desenhos, dos estudos epidemiológicos, de compreender o passado, de ver o que está acontecendo para trás. É importante que tudo que a gente estiver falando aqui, vocês consigam direcionar as ideias com as áreas de vocês, porque isso é de total possibilidade, né? A gente consegue direcionar com todas as áreas da saúde, porque a área da saúde está envolvida dentro desses desenhos. Bom, então a gente tem... Eu não tô vendo o chat, não estou vendo nada. Estou só com uma janelinha pequenininha aberta, mas eu estou com meus slides também. Seria bom se fosse ao contrário, mas eu não consigo. Bom, eu acho que se eu fizer isso... vocês estão vendo a apresentação ainda? Não, né? Eu tirei, né? Não, tô vendo. Mas eu não estou vendo. Então deixa eu voltar aqui. Bom, então... o que a gente quer, na verdade, com todas as questões epidemiológicas é encontrar essas causalidades. E aí a gente tem o quê? A gente tem possibilidades de proteção, né? Cada um tem as suas características genéticas que vão oferecer proteções, né? Por exemplo, tem gente que pega aí o Covid-19 e fica totalmente assintomático. A gente está tentando estudar ainda, saber o que está acontecendo e tal, mas isso não só relacionado às doenças respiratórias, a vários outros tipos de doenças. Então, se tem gente que tem proteção, que não tem nenhum tipo de agravo. Agora, tem um grupo, né, que tem mais vulnerabilidade para esse processo. Então, a gente também precisa identificar essas questões, os grupos que são mais vulneráveis para esses problemas. Por quê? Porque se eu tenho grupos mais vulneráveis a doenças, porque talvez tenham uma alimentação inadequada, sejam sedentários, tem a questão do gênero, a questão social, enfim, várias outras questões que podem influenciar, isso vai entrar como uma variável. E aí a epidemiologia tem condições de verificar essas relações. E aí, principalmente, quando a gente fala num contexto das comunidades, né, dos territórios, das populações específicas. A gente precisa aí comparar, né, e verificar o que está acontecendo nas regiões, não somente em níveis de países, de estados, de municípios, bairros, grupos, mas é importante que a gente tenha aí uma total relação dos grupos, né? E Leste 95, ele estabelece, né, a definição da epidemiologia como um estudo da distribuição de determinantes de estados relacionados com a saúde e outros eventos
em populações específicas e a aplicação desses estudos para o controle desses problemas. Então, não é simplesmente só estudar, é também ter condições de controlar, né, todo o problema, trazer as soluções dos problemas. Bom, enquanto a clínica dedica-se ao estudo da doença de uma pessoa, a epidemiologia, ela foca os grupos, as pessoas, pequenos grupos, né, eu também em numerações, populações numerosas. Tá? Isso a gente já deixou bem claro. Esse slide eu deixei ele bem completo, para que vocês possam ter aí no Dropbox. Depois, quem tiver qualquer tipo de dúvida de um determinado conceito, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Então, a gente vai entrar dentro de todo esse contexto, distribuição dos determinantes de frequências de agravos à saúde, né? E aí, aquilo que eu falei inicialmente, acho que muitos aqui já jogaram dominó, né? Você bota lá o dominó, vai derrubar um, vai derrubando o outro, vai derrubando o outro, vai derrubando o outro. O que a gente está falando é que a partir do momento que eu gero uma ação com o meu dedo, eu vou gerando consequências. Então, a gente precisa agora compreender, né, o que gera, o que causa esses agravos, esses problemas. Se eu tenho uma determinada questão, o que gera isso? A gente para de pensar no, eu acho que é isso. Não, eu vou verificar através de estudos epidemiológicos, de estatística, de conceitos que vão me oferecer controle para afirmar com maior percentual de certeza que isso está gerando isso. É assim que funciona. E a gente está falando em casos aí de investimentos públicos na ordem de milhões, tá? Imaginem, por exemplo, um remédio, né, que faça aí uma cura de... ou o próprio Covid, né? A gente tem aí a vacina que está sendo realizada por alguns órgãos e, na verdade, o melhor lugar para se testar é no Brasil, por isso que a gente observa as parcerias com as universidades na Inglaterra, com as universidades chinesas, com as universidades americanas. Por quê? Porque o foco está aqui. Então, o melhor lugar para você fazer hoje teste da vacina é no Brasil. E aí a gente tem milhares de pessoas sendo vacinadas para a fase da pesquisa, ainda não distribuídas pelo Ministério da Saúde, até porque isso demora. E aí esse processo da vacina tem que mostrar uma coisinha chamada eficiência. A eficácia dessa vacina, ela também tem um percentual. Será que a eficácia dela é de 100%? Todo mundo toma vacina e fica curado 100%? Será que a eficácia é de 50%? Então, para que a gente consiga gerar essas respostas, né, esses remédios, a gente precisa entender as causalidades que essas vacinas vão gerar nessas curas, né, nesses problemas que o indivíduo está tendo, tá? Então, a gente tem diversas doenças que a gente não encontrava explicação. A partir do momento que os desenhos epidemiológicos começaram a ser destinados e orientados, a gente começou a ter informação do que estava acontecendo. Isso é histórico. A epidemiologia ela é um eixo da saúde pública que que tem uma responsabilidade muito grande, porque ela faz uma vigilância. Eu preciso monitorar o que está acontecendo, eu preciso saber o que está acontecendo em qualquer área da saúde, e em cima do que está acontecendo, poder verificar se de fato, né, aquilo que está sendo afirmado é verdade, ou é simplesmente um achismo, ou simplesmente um processo de autopromoção, que tem muito isso no setor público, né? Ainda mais na minha área é muito comum, eu sou da educação física, e a gente às vezes não se basear em evidência, e aí é uma briga que a gente agora, dos 10 anos para cá, a gente está fazendo isso com mais frequência, né? Talvez por ser uma profissão nova, regulamentada, agora que os profissionais acadêmicos estão se preocupando, na verdade, não só a educação física, nutrição, fisioterapia, acho que todas as áreas aqui, com exceção da medicina, que é uma profissão milenar que tem uma preocupação de se basear em evidência desde 1970. Então, as nossas profissões, né, da área da saúde, elas estão nesse ramo agora focando o contexto, se baseando dentro da evidência científica, de uns 5 anos para cá,
né, com a formação dos profissionais aí, recentemente na área acadêmica, né, com a produção de estudos dentro da área, das suas respectivas áreas, mostrando determinadas causalidades, e com isso o próprio acadêmico compreende e entende que se ele tem essas informações, ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar eficiência no que ele está fazendo, né? Ele vai ter uma resposta melhor. Então é isso que a gente está fazendo. Todos que estamos aqui somos acadêmicos, né? Eu falo muito isso. Não há curso técnico. Até poderia ter aqui um curso de radiologia, um curso não tem problema nenhum, mas esse também é um profissional acadêmico, porque ele se baseia em evidência. Então nós somos acadêmicos. Todos vocês aqui possuem currículo Lattes, né? Vocês estão num curso, vocês estão numa academia, essa aqui que é a academia, a gente tem falado com muita frequência isso, né? Academia do saber, né? Academia científica, e com isso a gente tem aí essa responsabilidade de estar sempre falando em evidência. Bom, além disso, né, a gente tem aí a vigilância epidemiológica, onde deixa eu fechar aqui um negocinho. Pronto. Onde a gente tem disponível em todas as prefeituras dos estados, governo federal. Se você hoje entrar no site de uma prefeitura, tem que ter lá as informações epidemiológicas. Você tem um setor dentro de uma prefeitura onde um concursado ele fez prova para vigilância epidemiológica, para vigilância da área da saúde, aí o termo que tiver. Ele fez um concurso público. Qual é o requisito desse profissional? Ser da área da saúde. Ele terminou a faculdade, fez um concurso para a Secretaria de Saúde de um município, de um estado. E ele trabalha diretamente com a vigilância epidemiológica do município, do estado ou da União lá, verificando o quê? Verificando todas as distribuições de morbidade da região, né, os testes, as vacinas, né, e tem diversas atribuições que esse profissional precisa realizar. A gente tem concursos, né, que são realizados. Hoje não, né, por causa do Covid, hoje você não está tendo concurso público, mas se vocês baixarem um aplicativo chamado Alerta Concurso, é isso aqui, né? Depois quando... Não sei se está rolando agora. Depois quando abrir aí os públicos, tal, vocês coloquem lá a área de vocês. Tua área é biologia, tua área é educação, farmácia, fono, medicina, nutrição, odonto, psicologia, saúde social, educação física, tem diversas áreas, né? Aí você coloca as instituições. Aí tem aqui prefeitura, tem hospital, tem instituto, tem marinha, tem universidade, tem secretaria, e manda procurar. Aí aparece todos os concursos abertos no Brasil daquelas áreas. E aí, provavelmente, quando iniciarem as aberturas dos concursos públicos, até porque, se a gente parar para pensar, era para estar rolando, não pela questão da quarentena, mas era para estar rolando porque a gente precisa de profissionais da área da saúde nos hospitais, né? Foram criados aí diversos hospitais, mas você precisa de toda uma equipe interdisciplinar trabalhando dentro desse hospital. Então, muitos hospitais estão sem profissionais, mas você tem esse problema, né, de realizar o concurso nesse momento. Então, fiquem atentos com isso. Instalem depois no celular de vocês e vejam as respectivas áreas quando começarem lá os concursos, tá bom? Bom, então isso aqui é interessante, ó. Constitui um dos elos de ligação da comunidade e governo, estimulando a prática de cidadania mediante o controle pela sociedade do serviço de saúde. Né? Então, o serviço de saúde brasileiro, ele realmente dá um show, tá? O SUS, ele é algo, assim, espetacular, porque a gente, a partir da Constituição de 1988, estabelece que a saúde é um dever do Estado e direito de todos. Então, imagine o que a gente está vivendo hoje. Se vocês entrarem no site da Johns Hopkins, que é o site que tem sido a referência para a quantidade de casos e óbitos no mundo, se vocês entrarem no site, vocês vão verificar o seguinte, que o terceiro país que possui mais óbitos no mundo
é a Inglaterra. O primeiro país, obviamente, é os Estados Unidos. E aí há um questionamento muito grande, porque as pessoas falam assim, imaginem se o Brasil, a Inglaterra ela tem 44 mil mortos. E os Estados Unidos tem 132 mil mortos. E o Brasil tem 66. O Brasil também tem coisa pra caramba. Só que, em termos de letalidade, a letalidade da Inglaterra é muito maior, porque o Brasil está em segundo, mas depois você vem Índia, vem Rússia, vem Peru, vem Chile, por aí vai. Então, imagine se a gente não tivesse serviço único de saúde. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a falar de causalidade, a gente começa a pensar, bom, por que os Estados Unidos têm uma grande quantidade de mortes? Aí você começa a olhar alguns estudos americanos, eles começam a abordar o seguinte, que o americano lá ele paga pela saúde. Então, muitos evitam de ir no hospital, deixam para ir quando realmente não tem jeito. E já chegam numa fase, né, muito complicada. Então, tudo isso influencia, né, o aumento das taxas. A gente tem esses estudos que serão realizados nos próximos anos. Hoje a gente tem estudos mais simples que a gente vai falar. Mas muitos estudos estão sendo produzidos e serão produzidos dessas causalidades que foram geradas. Ou não, ou pode também ser conflitante, de repente pode mostrar que não há relação, né? Mas as hipóteses preliminares demonstram que a possibilidade é essa, né? Porque o aumento de óbitos foi extremamente significativo. A possibilidade que tenhamos uma quantidade de casos, estamos hoje com 1.668.000 casos. A possibilidade nossa é que temos uma quantidade muito maior. Por quê? Porque a gente não tem testes, né? E enquanto os Estados Unidos tem uma quantidade extremamente significativa de testes, né? Então, assim, isso também vai ser demonstrado nos próximos meses. À medida que eu faço o teste e mostro que eu já tenho, né, que já tive o vírus, né, que agora eu estou imunizado, eu vou ser contabilizado naquele momento. Quem gerencia tudo isso é a vigilância epidemiológica. É claro que a vigilância epidemiológica também sofre críticas, né? Críticas nesse sentido, né? Olha, se você está fazendo o exame, né, você tem uma possibilidade desse exame ser um falso positivo, né? E aí você tem que realizar ele novamente. Você tem a questão de dividir por questões de idade, né, de região. Tem várias possibilidades que poderiam ser incluídas dentro dessas informações. As informações, se eu não me engano, hoje no Ministério da Saúde, ela não está sendo demonstrada, então tem um consórcio, né, que realiza, né, os dados em cima das secretarias e tal. Então a gente tem aí as informações também. As informações, dificilmente elas vão ter erro, tá, gente? Independente de política, isso, os dados estão errados, sem chance, isso aí é lei, o dado ele vem direto, bonitinho, ele fica disponível lá. Agora, a questão é de você ter a informação ou não. Vocês irão entrar em algumas prefeituras e vão encontrar o site da prefeitura todo organizado, bonitinho, aí vocês vão pegar aqueles dados e vão realizar um estudo. Vocês podem fazer isso. E vocês vão entrar em prefeituras, de repente no meio do estado do Rio de Janeiro, para querer comparar e vão chegar e não encontrar nada. Então isso depende muito da equipe técnica, né, dos profissionais, do sistema e por aí vai, mas isso aí é um outro bate-papo, a gente vai ver se convida alguém para estar falando sobre isso. Bom, vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Bom, isso aí a gente tem escutado bastante, né? A história nacional da doença, né? Cada doença tem um segmento, tem uma sequência, tem uma história, tem uma relação. A gente tem aí um vírus que tem RNA, então ele é mutável, né? A gente tem uma população com determinadas ações, né? A gente tem aí possibilidade, eu estava lendo hoje, de um mineiro que faleceu e já tinha tido o vírus, e aí já fica aquela pergunta, será que ele foi novamente contaminado? Aí tem uma hipótese que tem uma questão genética envolvida, enfim. Então a gente vai conhecendo a doença naturalmente com o percurso, com a história, né, que ela está desenvolvendo. Já conhecemos bastante, a gente tinha aí no início de março, né, sei lá, 200 mortes, as pessoas estavam estocando papel higiênico, né? Hoje a gente tem
66 mil mortos e a gente está abrindo comércio, né? Meu prédio aqui, o pessoal estava jogando bola ontem aqui. Então, assim, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, já fui contaminado, estou imunizado, a gente tem uma imunização por rebanho, né? Que pelos dados mostram que ainda não aconteceu, porque aí você teria que ter 30% a 70% da população imunizada. A gente está falando de 211 milhões de pessoas, então 60 milhões de pessoas com o vírus aí já tinha caído no nosso sistema de saúde. Então a verdade é que muita gente ainda não foi contaminada. Então a gente tem muita coisa ainda para percorrer, né? As vacinas elas não são tão simples. H1N1 a gente não teve vacina até hoje, e várias outras doenças a gente não teve vacina. Então as coisas elas irão acontecendo à medida que o tempo, né, for mostrando, e a gente vai aprendendo com isso, né? Por isso, quando a gente fala do histórico nacional da doença, isso aí é uma coisa já desde lá da época, na década de 70, né, quando o Levy e o Clark criaram aí essa terminologia, mas tem essa relação do agente, do suscetível e do meio ambiente que vai influenciar diretamente isso. Bom, não tem como falar dos conceitos iniciais básicos da epidemiologia sem falar do Jon Snow. E não estou falando do Jon Snow do Game of Thrones. Esse aí só quem é nerd que vai conseguir fazer referência. Hein? Jon Snow, porque uma vez eu perguntei na prova de epidemiologia quem foi o Jon Snow, botaram lá, que ele era do Game of Thrones. Eu falei, brincadeira, né? O Jon Snow ele é o considerado pai da epidemiologia. Quando vocês forem a Londres, que eu sei que vocês irão, não nesse período agora, mas eu sei que vocês irão ou já foram, tem gente aqui que com certeza já foi, existe um local em Londres onde você tem uma torneira, né, uma torneira que ela não sai mais água, obviamente, mas antigamente as pessoas iam pegar lá a água, iam beber daquela fonte, né, e a galera começou daquela região a ter problema de cólera. Até então, existia um outro médico, né, que ele achava que era o miomas o ar, né? Ele achava que aquela nuvem vinha, afetava o pessoal, a nuvem ia embora e o pessoal morria de cólera. Ele tinha essa ideia. E o Jon Snow, ele pensou nessa questão da causalidade. Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar se na outra fonte de água, que é uma outra indústria, que é a água abastecida de outro rio, se tem a mesma prevalência de casos. O que é prevalência? Se eu tenho, numa sala de aula, 100 alunos e 50 alunos estão com cólera, eu tenho o meu total de alunos, eu tenho 50 pessoas com cólera, que são os casos. Eu tenho 50% de prevalência. A prevalência ela está relacionada ao número total de pessoas com o número de casos. E aí ele observou que a prevalência de um lugar mais afastado de Londres, que a água era de outra indústria lá de água, tá, era quase zero, era bem menor do que nessa indústria essa torneira lá que vende água. E aí ele falou, bom, provavelmente essa água está contaminada, né? As pessoas não acreditaram muito, esse aí foi um grande crítico de Jon Snow, né, William Farr. William Farr, ele falava desses miasmas, né, da nuvem que vinha, tá? Não dava. Tem gente que acredita ainda em nuvem, né, que a nuvem passa e é afetada. Aí que é a questão de você trabalhar se baseando em evidência, né? Isso já acabou. E aí o Farr, ele era contra, né, porque ele achava que quando tinha um período de nuvem, a taxa de mortalidade ela era quando a elevação da nuvem era menor, a taxa era maior, né? E o Jon Snow mostrou através do mapa essa diferença e foi comprovado porque eles trocaram interditaram a água e as pessoas pararam de ter problemas de cólera. E aí tem bem detalhado, bonitinho, na internet tem alguns vídeos mostrando como se fosse naquele tempo, né, história, é bem interessante, tá? Aí é o mapa dele, dos pontos, né, do rio Tamisa, tal, lá em Londres. Bom, o John Peter Frank, né, ele
sistematizou essas propostas políticas relacionadas à área da medicina, né, e colocando principalmente regras de higiene individual. Ele percebia que se o povo não tivesse essa higiene, a gente tinha lá naquele momento uma quantidade maior de doenças. Já o Pierre Charles, ele também foi um médico matemático, né, e começou a organizar os tratamentos clínicos, as relações dos ensaios clínicos, né? Então a gente tem aí uma relação de estudos comparativos. Um fazia um método, o outro fazia o outro método. Ele foi o primeiro a colocar essa relação entre os métodos, né? A medicina social foi um termo aí proposto por Gehring em 1838, né? Inclusive até hoje a gente tem dentro da medicina essa área, inclusive mestrado e doutorado em medicina social, né, que tem a epidemiologia muito forte nesse contexto. A gente tem, por exemplo, na UERJ lá um curso de medicina social, na FRJ, né, mestrado e doutorado, que estuda muito esses aspectos relacionados às questões epidemiológicas, né? E o William Farr, assim como ele também era contra lá os aspectos da água, mas ele também estudava muita matemática, estatística, e aí em 1839 ele foi o primeiro a organizar a estatística médica relacionada à mortalidade e morbidade. Então ele tinha a quantidade de pessoas numa determinada região e uma quantidade de óbitos, né? E aí a gente tinha o quê? Tinha as mortalidades. Se eu estou falando, por exemplo, de um grupo num território e uma quantidade de óbitos, eu vou ter uma quantidade baixa, né? Porque, por exemplo, eu tenho 211 milhões de pessoas no Brasil. O que corresponde a 66 mil pessoas para 211 milhões? 0,007, 0,06. É um valor baixo. Então, quando a gente fala de mortalidade, a gente não trabalha em cima da população total. A gente trabalha em cima da taxa. E a taxa, ela fala o seguinte, olha, para cada 100 mil, eu tenho tantos mortos. Para cada 1.000, eu tenho tantos mortos. Aí sim, a relação fica muito mais clara. Deixa eu acelerar, porque tem muita coisa. Bom, quais são os objetivos específicos da epidemiologia? Primeiro, identificar a etiologia ou a causa da doença e também dos fatores de risco, tá? Então, a gente quer saber como a doença é transmitida para uma pessoa para outra pessoa, de um reservatório não humano para uma população humana. Então, aí, para o Covid-19 é o que a gente está querendo, né? Como é que ele surgiu? Além disso, a gente também tem o foco de fazer a intervenção nesse aumento, aí, possível aumento de uma mortalidade ou morbidade das doenças, então diminuir os valores de letalidade. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje eu recebi a informação que Aracaju, o governador foi obrigado a fechar novamente tudo por causa de uma determinação judicial. Eu falei, caraca, mas Aracaju estava tão tranquilo, aí eu fui olhar a letalidade. A letalidade passou de 1% para 2%. No Rio era 7%. Né? Na Itália foi 14%. No Brasil acho que é 7% ainda. Então, assim, mesmo com a letalidade baixa, né, como você teve nas 2 últimas semanas um aumento significativo de óbitos, que nunca se teve, foi 500 e tantos % nessas 2 semanas, há uma preocupação nesta linha e nesta sequência. Por quê? Porque a gente tem uma temporalidade diferente, tá, gente? Desculpa, a gente tem uma relação do Rio de Janeiro, diferente de Aracaju, diferente de Minas, diferente de Manaus, né, diferente da Argentina, diferente. Então, as regiões, elas não podem trabalhar, o Rio de Janeiro abriu, eu vou abrir. Não é assim, até porque existem milhares de variáveis. E aí quem tem que resolver isso são os epidemiologistas, né? São os profissionais da Secretaria de Saúde, que os outros profissionais, além dos epidemiologistas, que irão realizar os estudos em cima das variáveis necessárias, tá? Segundo, determinar a extensão da doença encontrada na comunidade. Quando eu falei para vocês, o MERS no Oriente Médio matou muita gente, mas ficou lá. Aliás,
Já se fala há muito tempo que o dia que se tivesse um vírus com alta transmissibilidade ia dar um problema muito sério no mundo, né? Já se fala há um bom tempo sobre isso. Em alguns países que já tiveram pandemias, que já tiveram epidemias, que já tiveram guerras, há um plano do governo para a educação, para a saúde. Então, eles estão, por exemplo, Coreia, né, esses países, China, eles estão acostumados a lidar com esse problema. E existem países que nunca tiveram isso. Então, a dificuldade também é muito maior nesse sentido. Qual é o grau de importância da doença na comunidade? Esta é uma questão crítica para o planejamento de serviços e instalações de saúde para treinamento de futuros agentes de saúde. Terceiro, né, o objetivo da epidemiologia é estudar a história natural da doença, como a gente falou, e os prognósticos dessa doença. Né? Certas doenças são mais graves do que as outras. A gente teve um aumento de... Cadê? Eu acho que eu fechei. Teve um aumento... mas eu não estou com dado aqui não, que eu fechei o arquivo, estava olhando esses dias, de mais de 300% de óbitos em casa no Rio de Janeiro do que o ano passado. Então, muita gente morreu em casa, e aí não somente pelo Covid-19, por diversos problemas, né, porque estiveram em casa. Então, assim, por mais que a gente tenha lá uma relação de, o isolamento é importante porque a gente diminui a curva e diminui os óbitos, a gente também tem óbitos, a gente gera outros problemas, né, relacionados a essa quarentena. E aí mostra como a gente não tem um preparo das políticas para oferecer para a população nesse momento. Por exemplo, na minha área, que era da educação física, como é que você vai pegar, por exemplo, um idoso que precisa realizar atividade física em casa, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa insegurança, um certo medo de realizar de repente uma atividade numa cadeira ou fazer um movimento e cair e se machucar, né? E aí você fala, não, liga o celular que ele vai assistir pelo celular. Ou será que ele vai ter a mesma condição de fazer uma videoconferência do que um jovem tem feito, coloca lá nas redes sociais, treinando e tal? Então isso é algo que a gente precisa também compreender, os idosos. Muitos estão aposentados, não precisam sair para trabalhar. Quando a vacina sair, será o primeiro público a ser vacinado. A gente não, eu sou mais velho que vocês, mas aqui mais velho do que eu, só o siciliano, que é mais velho do que eu. Né? Siciliano, acho que só siciliano. A Ju tem a minha idade, Michel tem a minha idade, Júlio tem a minha idade. Então, assim, vocês são jovens, provavelmente vocês serão lá os últimos a serem vacinados, porque a letalidade é maior nas idades avançadas. Algumas podem ser rapidamente letais, enquanto as outras apresentam maior tempo de sobrevivência, ok? Queremos definir a história natural da doença quantitativamente, a fim de podermos desenvolver novos modelos de intervenção. Perfeito. Se a gente consegue verificar, né, a relação dessa doença e a possibilidade de curar essa doença, os tratamentos e as ações preventivas serão sugeridas. Quarto, avaliar medidas preventivas e terapêuticas e modelos de assistência à saúde. A gente tem os programas de saúde, né, da família, e todos esses programas da saúde primária, secundária, terciária, né, dos hospitais, das clínicas, dos agentes de saúde. Tudo isso é controlado. Não é simplesmente... Por isso que a saúde... Eu sou da área da saúde, sou da área da educação. Vocês não sabem a inveja que eu fico da área da saúde para a educação. Porque a área da saúde, ela controla os setores de saúde. O ministro da saúde, ele tem... A secretaria, o Ministério da Saúde, ele tem uma funcionalidade, né, ele tem uma relação de dados que é uma coisa assim, espetacular. É surreal, surreal. E na educação a gente não tem. E aí, assim, a pergunta que eu até me faço a gente tem aí um sistema único de saúde, a gente deveria ter um sistema único educacional, né? Porque a educação, ela fica muito a critério. Hoje mesmo tinha reunião na minha escola, aí não tem a prefeitura, eu dou aula na prefeitura, aí não tem uma determinação por causa do Covid, porque é uma previsão de se retornar, mas e aí? Aí fica aquela coisa subjetiva e ninguém sabe como fazer e tal. E quando você olha no Ministério da Saúde, nas secretarias, nossa, tem tudo. Se você hoje, eu quero fazer um estudo de revisão sistemática,
O Ministério da Saúde tem um relatório te mostrando. Eu quero fazer um ensaio clínico. O Ministério da Saúde tem os guias de relatórios. Você entra no site do Ministério da Saúde, tem todas as informações, todas as doenças, a história nacional da doença, você tem os casos no Brasil, você tem todas as informações. Quem é meu aluno sabe que eu já mostrei isso em sala de aula. Então, assim, essas informações, esses dados secundários, eles são importantes porque a gente consegue fazer associações. Se eu tenho no Rio de Janeiro uma determinada informação, por exemplo, do PIB, eu consigo fazer associações com as questões da saúde. Isso são estudos que irão gerar informações para tomada de decisão. Tá? E quinto, proporcionar bases para desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a problemas ambientais, genéticos e de outras naturezas, no que diz respeito à prevenção e promoção da saúde, ok? Exemplos: a radiação eletromagnética emitida por cobertores térmicos, almofadas elétricas e outros aparelhos domésticos oferece perigo à saúde. A partir do momento que surgem as perguntas nas determinadas áreas da saúde, a gente precisa encontrar as respostas através de estudos epidemiológicos, né? E aí esses efeitos, essas relações, elas serão direcionadas de acordo com as variáveis pertinentes, tá bom? Bom, eu falei de incidência e prevalência, mas eu queria falar de novo, porque eu acho que isso vai ser muito importante para que a gente consiga entender as informações epidemiológicas, tá? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, não dá. Dei o exemplo da sala, eu tinha 100 alunos e 50 tinham lá obesidade. Eu tenho 50% de obesos. A gente tem na população hoje mundial, né, uma grande quantidade de indivíduos obesos. No Brasil, a prevalência gira em torno de 30%. A gente tem 55% a 60% de indivíduos sedentários. E a gente tem 84% dos jovens brasileiros sedentários, até 15 anos. Então, a grande realidade hoje relacionada ao sedentarismo, à obesidade, é algo preocupante, porque isso gera outros desfechos, né? Isso gera outros problemas. Então, quando a gente fala de prevalência, vamos se basear em cima desse exemplo, que é o exemplo comum que a gente aprende em qualquer disciplina, em qualquer escola de epidemiologia, né? A gente aprende o quê? Quando você tem lá os seus 100 alunos e 50 alunos obesos, você tem 50% de obesos na sua prevalência. Eu tenho o número total de casos, o número total de pessoas. Até aí tudo bem, né? Agora, abrir a torneira. Quando você abre a torneira, quando você abre, por exemplo, a porta e os seus alunos irão entrar mais alunos, a entrada de novos casos, olha a palavrinha que eu falei, gente, novos casos. Essa palavra significa que eu tenho casos incidentes. Então, quando falo assim, a incidência disso é tal, porque eu tenho casos novos surgindo. E aí eu tenho uma elevação, no final das contas, da prevalência, né? Mas eu tenho, de repente, algum ou outro que estão saindo, tal, mas a quantidade de saídas aqui, pela morte ou pela cura, se eu tenho lá um sedentário, ele pode se curar, né? Ele pode deixar de ser sedentário, né? E aí ele vai simplesmente sair desse grupo. Então ele vai se tornar um curado. Só que a quantidade aqui na figura B, eu estou sem, desculpa, agora sim. A quantidade aqui na figura B é bem menor do que a entrada. Então, quando eu tenho uma grande entrada de casos incidentes, né, eu tenho uma elevação da prevalência. Se eu tenho, ao contrário, durante aquela porta lá, entraram poucas pessoas para minha sala, mas saíram muitos, porque começaram a praticar atividade física, né, e aí a galera saiu, o que eu tive? Uma diminuição da prevalência. E também eu posso ter a mesma quantidade de entrada e saída. Então, só para ficar claro, prevalência é quando você pega o número total de pessoas e o número total de casos. Incidência, casos novos. Só isso, tá bom? Bom, o que vem a ser um desenho
de um estudo, pessoal, desenho é algo fundamental. Por quê? Porque a gente tem visto agora, nesse período de Covid, as melhores revistas do mundo, revistas como The Lancet, Science, JAMA, o que mais? Tem outras aí que eu esqueci. Natural. Essas revistas, que são revistas super conceituadas, sonho de qualquer pessoa publicar nessas revistas, elas publicaram estudos com um desenho epidemiológico ruim. Mas por que elas publicaram estudos com desenho epidemiológico ruim? Porque os estudos com bons, né, desenhos epidemiológicos, com uma qualidade boa, demoram a ser realizados. E como é uma doença que a gente não sabia nada, aliás, a gente ainda sabe pouco, os estudos ruins, podemos chamar assim, que a gente vai falar da palavrinha viés, são os estudos que acabam sendo importantes para que a gente possa conhecer a doença. Então, o que seria um estudo ruim, por exemplo? O médico está no hospital e ele está simplesmente relatando um caso. Ele pega uma pessoa e relata um caso. Dentro de um cenário acadêmico, a gente sabe que tem viés, tem erro. Mas como a gente não sabia nada, esse estudo acabava sendo muito importante. E aí, naturalmente, que ao passar do tempo, os estudos eles foram sendo atualizados. Ah, não, foi aqui no meu. Eles foram sendo atualizados. Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp no outro computador, senão vai ficar barulho. Eles foram sendo atualizados, né, de acordo com o tempo, de acordo com, né, o período. Então, a gente teve essa, eu não vou dizer problemática, porque na ciência isso foi muito importante, né? Você receber estudos de comentários, estudos de relato de casos, de séries de casos, de investigação, short communication, vários estudos que são de cunho mais simples, mas que naquele momento a gente precisava de dados de informação para poder trabalhar dentro de uma pandemia. Eu vou dar um exemplo aqui. Saiu um estudo mostrando que quando você corria lá, fazia atividade física, se você espirrasse, essas partículas de aerosóis, elas poderiam ir até 20 metros atrás de você. Aí você fala assim, mas esse estudo saiu? Não, ele não chegou a nem ser publicado. Eles fizeram um estudo, mostraram o pré-estudo e já publicaram para a imprensa, para todo mundo, e depois que ele foi ser publicado, aliás, eu nem sei se ele foi publicado, porque ele ia ser publicado, e a publicação, por mais que a maioria das revistas tenham se comprometido em liberar os estudos relacionados ao Covid com frequência para que a comunidade científica pudesse ter acesso, né, teve uma quantidade de aprovação de estudos muito rápida, né? Porque isso é ruim também, porque se a gente está falando que o artigo, para ser aprovado, ele tem que ser destinado a pares, a gente fala, os pares, eles são cegos, eles não estão olhando os autores, e eles irão avaliar e abordar os possíveis problemas. Mas com pouco tempo, até essa avaliação por pares fica também comprometida, né? Então, tivemos, inclusive, artigos que foram retirados dessas revistas, que foram depois questionados, mas isso é natural, né? De acordo com o problema que nós estávamos vivendo. Então, lembrando aí, só para a gente deixar claro, então, o objetivo, né, os principais objetivos, então, da epidemiologia é quantificar esses problemas, esses eventos, estabelecer as relações de exposição e o desfecho, né, se está relacionada a essas questões de ambos, e verificar se essas relações de ambos são causais. Bom, essa é a famosa tabelinha 2x2 dentro da epidemiologia. O que é a tabelinha 2x2? A gente tem casos, não casos, expostos, não expostos. Vamos falar um exemplo de uma doença. Câncer de pulmão. Eu tenho pessoas que possuem câncer, eu tenho pessoas... Pô, falei pulmão até a tossida, mas não é Covid, não. Desculpa, gente. Eu tenho pessoas que não têm câncer e eu tenho pessoas que têm câncer. Eu tenho pessoas que foram expostas ao cigarro e pessoas que não foram expostas ao cigarro. Quando a gente tem isso dentro de uma população, eu tenho que encontrar lá, naquela população,
esta relação. Então, por exemplo, esse indivíduo fumou? Fumou. Teve câncer? Teve. Ele entra num grupo. Esse indivíduo fumou? Não. Teve câncer? Teve. Ele entra em outro grupo. No final, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tabelinha 2x2. Né? Um grupo que teve o câncer, que fumou e não fumou, e o grupo que não teve câncer, que fumou e não fumou. Se a gente for olhar na questão relacionada a risco, que a epidemiologia ela é muito importante nesse aspecto. Qual é o risco de você desenvolver o câncer de pulmão a partir do momento que você fuma ou não fuma? Pela quantidade de pessoas que provavelmente vão estar maior, quem fumou e teve o câncer, isso mostra para a gente que o risco de desenvolver câncer é maior para quem fuma. E aí a gente chama isso de risco relativo. Então, dentro dos estudos epidemiológicos, dentro da ciência, da medicina, né, a gente tem uma palavra chamada lá RR, risco relativo, ou odds ratio, né, que é a chance de você desenvolver aquela doença, aquela lesão. Por exemplo, no esporte, a gente trabalha muito com lesão. Né? Qual o risco de você ter uma lesão? Né? Qual o risco de você... Né? A fisioterapia também. Então, o risco relativo ele vem muito dentro dessa tabelinha. Vocês irão observar isso nos estudos. Esses riscos relativos, eles estão associados a essas informações do estudo primário, né? Do estudo que coletou lá a exposição e o desfecho. É o que vocês estão vendo aqui. A gente tem a exposição e a gente tem o desfecho. Qual é a exposição que eu dei o exemplo agora para vocês? O fumo. Não fumo. Ó, fumou, não fumou. Desfecho. Câncer, sem câncer. Câncer, sem câncer. Então, essa é a tabelinha 2x2. Aqui, provavelmente, a quantidade de pessoas será maior. Vamos trazer para o Covid. Isso aqui é fácil. Quer dizer, talvez um pouco difícil de você coletar. Mas o risco para quem sai de casa, né, e vai lá para o Leblon, para a festa lá beber, espero que não tivesse ninguém lá na hora aqui do grupo. Olha lá, hein? Vai tirar uma foto lá, vai dar uma entrevista e vai falar que é do Lapese, olha a vergonha. Né? Mas se você sai e não respeita o isolamento social, não usa máscara, o risco para você será maior ou será menor? Em breve teremos esses estudos que vão mostrar. Aqui, tá, gente? Lá fora já está mais comprovado que o teu risco ele acaba sendo muito maior de você contaminar os outros e ser contaminado. Tá bom? Então, esse processo dentro dos aspectos epidemiológicos é de super importância para que a gente comece a ver aquela causalidade que a gente estava falando, tá, galera? Não se esqueçam disso. E aí a gente vai falar dos estudos experimentais, né? A gente tem os estudos experimentais e os estudos não experimentais, observacionais. Então, dentro da pesquisa, nós temos dois tipos de estudos. Dentro da área da saúde, nós temos dois tipos de estudos. Os estudos experimentais, que são os estudos que a gente chama de padrão ouro, para que a gente consiga ver de fato as causalidades, e estudos observacionais, que são alguns mais simples, alguns mais complexos. Por exemplo, aluno de graduação realiza um estudo observacional em formato de TCC, na maioria das vezes. Então, é difícil você ter um aluno que faça um estudo experimental. Por quê? Porque são estudos experimentais são caros, a gente precisa de tempo, você precisa ter bastante conhecimento metodológico. E os observacionais são mais simples de você realizar. Então, a gente, quando participa de uma banca de TCC, o que a gente vê? Esse estudo é um estudo observacional, na maioria das vezes, né? E o que a gente tem? A gente tem esses tipos de estudos, gente. Tá todo mundo me ouvindo, né? Imagina, eu tô falando aqui meia hora, ninguém tá me ouvindo, eu não tô vendo ninguém. Dá um oi aí. Tá tranquilo aí, gente? Tá ok, tá tranquilo. Tá bom. Tá ótimo. Parece que tá bom assim, né? Porque seria bom se eu estivesse vendo tudo mais, não estou vendo ninguém. Então, pessoal, esses são os dois tipos de estudos dentro da área da saúde. Os estudos observacionais, quando você pegar um artigo para ler, eu quero ler um artigo hoje. O artigo vai ser ou de cunho observacional ou de cunho experimental. Ponto. Dentro dos estudos observacionais, nós temos estudos descritivos e estudos analíticos. E dentro dos estudos experimentais, a gente tem os estudos de ensaios, tá?
Então, é importante que vocês, agora estou falando para todos, tenham o entendimento dos tipos de delineamento, os tipos de desenho, os tipos de estudos, de métodos. Por quê? Porque quando você estiver lendo um estudo, ele vai deixar muito isso claro em metodologia. Esse tipo de estudo ele é observacional, analítico, transversal. Ele é experimental. E aí, sabendo do modelo desse estudo, você já vai identificar a forma, né, a qualidade dele. Por exemplo, quando eu falei de revistas importantes no cenário mundial, que são revistas que, se amanhã descobrirem a cura do câncer, vai sair na Lancet, na Science, na National, em alguma dessa revista. Elas publicaram revistas de relato de caso. Né? E o relato de caso, como eu falei, eu tenho lá uma pessoa e faço um relato de caso da doença. Pode ser que aquele relato não esteja correspondente às 50 pessoas que também foram contaminadas naquela região, só seja para aquele indivíduo. E aí eu estou publicando algo que pode ser prejudicial. Mas como eu não tinha estudos naquele momento, porque estava todo mundo querendo, né, informações lá de Wuhan, e os estudos de relato de casos da China que saíram foram fundamentais para servir de parâmetro para outros estudos, para outros médicos, principalmente, para a área prática. À medida que você for tendo tempo, você já vai realizando estudos de analíticos, estudos de ensaios, mas esses estudos a gente precisa de um pouco mais de tempo. Então, quando a gente fala assim, por que precisa de tempo? Porque para afirmar e verificar aquela eficácia, eu preciso de uns meses para isso, de 3, 4 meses, para verificar essas eficácias. E a gente está falando aí que, sei lá, as pesquisas começaram há 2, 3 meses atrás, agora que a gente está tendo aí alguns resultados, tá bom? Então, esses são os tipos de estudos epidemiológicos. Quando a gente fala de estudos experimentais, primeira coisa, a gente tem que ter critérios para eleger o nosso público. Não é simplesmente chegar e falar assim, vou colocar esses indivíduos. Não, que indivíduos que você vai estudar? Então, os estudos possuem critérios de elegibilidade e tem uma coisa chamada randomização. Tem que ter essa randomização. Por quê, pessoal? Em março, essa discussão da hidroxicloroquina ela começou em março, se eu não me engano. E saiu um estudo, né, que estava disponível no Medline, falando sobre um estudo de intervenção, né, um experimental de intervenção, falando sobre a hidroxicloroquina com indivíduos com Covid. Só que o estudo ele não foi randomizado. O que é randomizado? Se eu tenho aqueles meus 100 alunos na sala de aula, eu vou colocar 50 alunos no grupo com a hidroxicloroquina e os outros 50 alunos, né, com o placebo. E durante um tempo eu vou verificar a eficácia da hidroxicloroquina na cura ou na morte do Covid-19. Mas para esse grupo ele precisa ser aleatório. Quando a pessoa entra na sala ali, ela vai receber um envelope e ela vai sortear, vai mostrar se ela vai para o grupo 1 ou para o grupo 2. Quando você não cria essa randomização, você tem um viés, um erro muito grande. Além disso, o tempo foi muito curto. Então, assim, o estudo ele teve uma grande quantidade de viés, e quando você fala de indústria farmacêutica, eu não sei se tem alguém aqui da farmácia, mas quem é meu aluno aqui sabe como é que eu dou o exemplo do Gatorade, né? Se hoje eu trabalho para o Gatorade, bebida eletrolítica, e eu tenho um grupo de atletas que eu dou o Gatorade, outro grupo de atletas que eu dou água, e outro grupo que eu dou água de coco, e no final eu verifico que o Gatorade não teve efeito nenhum, eu não vou publicar esse estudo, né? Então a gente tem um viés de publicação muito grande, e aí, como só tinha um estudo com a hidroxicloroquina cheio de problema, né, a sociedade científica, a sociedade médica não aceitava isso, né, como forma de tomada de decisão. É claro que teve um momento que os médicos não tinham nada, né, alguns receitavam, porque não tinha nenhum tipo de medicamento. Eu não sei se vocês sabem, mas estudos mostram que o placebo gera efeito, né? E, enfim, mas depois que alguns estudos começaram a mostrar falta de eficácia na hidroxicloroquina, o próprio Conselho Federal de Medicina tirou isso e
e pediu para que não fosse utilizado, etc. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente precisa de estudos de ensaios clínicos. Os estudos de ensaios clínicos, eles irão colocar um grupo fazendo a intervenção e outro grupo sem intervenção. E aí tem todo um critério para que você possa entrar nesses dois grupos e depois verificar melhora se melhora, melhora se melhora. Eu tenho, por exemplo, um grupo de indivíduos com uma determinada lesão muscular e utilizo um tratamento, né? Eu coloco um grupo com tratamento, outro grupo sem tratamento. Se eu falo para eles que o tratamento, por exemplo, é o Pilates, eu não consigo deixar o indivíduo sem essa informação. Ele vai saber que ele está fazendo Pilates e outro grupo vai saber que não é o Pilates. Diferente de você tomar um remédio que o placebo e a intervenção ela tem a mesma cor. Então, em alguns momentos, você não deixa o teu indivíduo cego. A gente chama isso de cego. O cego também é importante, porque se eu vou fazer o Pilates, eu não vou fazer o Pilates, então vai ser bom, e o outro não vai fazer o Pilates, pode ser que ele já se sinta um pouco de privilegiado e, com isso, dê algum tipo de erro. E o avaliador, ele também precisa estar cegado, né? Então, por exemplo, no caso do remédio, eu não posso saber qual que é o hidroxicloroquina, qual que é o placebo, né? Porque se eu sei que é o hidroxicloroquina, posso favorecer algum grupo, porque no final das contas tem muitos pesquisadores que possuem interesse de terem os seus resultados positivos, porque isso gera publicação, isso gera citação, e isso gera possibilidades acadêmicas para esses grupos de pesquisa. Então, não fiquem achando que tem muita gente boa, não, porque não tem. Tem muita gente, sabe, com vieses específicos nesse mundo acadêmico, porque as próprias revistas também preferem estudos com resultados positivos. É um problema muito sério. E aí é importante a gente verificar todo o estudo de forma metodológica, porque quando você avalia o processo de forma metodológica se baseando na evidência e na ciência, você deixa de se basear em cima de achismo, em cima do que as pessoas pensam, das crenças. A gente se baseia nisso. E aí que é importante esse slide aqui para a gente mostrar essa hierarquia da evidência científica, né? O que a gente tem hoje? A gente tem hoje as redes sociais, né? Tem gente no Instagram, tem gente no Twitter, Facebook, no YouTube, simplesmente abordando muitos conhecimentos, mas esquecem de citar esses conhecimentos. É importante tudo que a gente estiver fazendo, a gente citar a fonte, para que você possa olhar a fonte principal, primária, né? E aí, dentro dessa fonte, a gente também tem aí... Alguém está com o microfone aberto aí, depois dá uma olhadinha. A gente também tem o quê? A gente tem os tipos de estudos que eu mostrei para vocês que possuem uma hierarquia de evidência científica. Essa hierarquia de evidência científica, quando eu falei daqueles estudos iniciais da The Lancet, né, os estudos de caso, de relato de caso, de opinião, né, in vitro. Aí aqui, ó, olha como é que eles estão em vermelho, uma qualidade ruim. À medida que você vai subindo para os estudos transversais, caso controle, coorte, randomizados, que é o que a gente estava falando, e aí você também tem uns estudos, né, que coleta lá todos os dados dos ensaios randomizados, que a gente chama de revisão sistemática, meta-análise. Então, para que você possa tomar uma decisão hoje com relação a hidróxido de cloroquina, o ideal seria um estudo de revisão sistemática e meta-análise mostrando os últimos estudos de ensaios clínicos que foram realizados e, no final, verificar se houve efeito positivo ou negativo. É assim que funciona. E não simplesmente se basear em um. Porque esse um estudo com muitos problemas de viés, né, metodológico, pode estar relacionado a vários problemas. Eu tenho uma aluna no curso de epidêmio, que ela trabalha na empresa, numa farmácia. Ela falou que, por exemplo, no Maranhão, eles fizeram lá o lockdown e colocaram alguns remédios, né, de uso do governo, tal, e colocaram um remédio que ninguém conhecia, que só a empresa dela tinha. Passou uma semana, passou 2 semanas, ela falou: professor, a gente vendeu muita coisa, né? Foi uma coisa assim que eu não esperava, eu trabalhei muito e tal. Por quê? Porque quando sai na televisão, na imprensa, um determinado produto, né, de uma indústria
farmacêutica, o consumidor ele vai em peso, né? Então a gente também, ou não sei se você sabe, hoje a gente tem cloriquina aí para os próximos 20 anos. Né? As empresas, elas utilizam essas estratégias também como forma de lucrar, né? Não só a hidroxicloroquina, mas como outras que eu não estou lembrando aqui. Então, pode ser que o próximo estudo de meta-análise mostre uma eficácia boa com hidroxicloroquina. O Remdesivir, que a FDA nos Estados Unidos tinha liberado, ele também, um estudo de ensaio, mostrou a redução de 11% no tempo que o indivíduo fica no hospital. Então, esses produtos, né, esses remédios, irão, nos próximos dias, aí, terem comprovações científicas para tomada de decisão, ok? E aí é importante, né, que vocês, todos nós somos consumidores, não se esqueçam disso, nós somos consumidores da evidência científica, né, e aí a gente tem uma grande quantidade de estudos publicados diariamente, estudos bons, estudos ruins, né, de diversos assuntos. Eu coloquei a hidroxicloroquina e a cloroquina aí como um exemplo, mas a gente tem vários outros tipos de estudos sendo realizados com várias intervenções. A gente tem esse problema hoje porque há muito lixo nas bases de dados, né? Principalmente na área da medicina, na área médica, biomédica, né? A gente tem uma quantidade de estudos publicados diariamente e uma quantidade de lixo muito grande, né? Então, a gente precisa saber filtrar, né, esses estudos e verificar os confundimentos e os vieses. Então, a experiência, a sensibilidade, a intuição clínica individual tem que estar associada à utilização sistemática da melhor evidência. A experiência do profissional lá da área clínica é importante? Claro. A intuição dele é importante? Muito. Mas isso tem que estar associado com a melhor evidência recente encontrada. E aí tem essa autora que eu gosto muito. Eu tenho o livro dela aqui, ó, Como Ler Artigos Científicos. Fundamentos da Medicina Baseada em Evidência. Essa doutora Tricia Greenhouse, está aí o livro dela. Ela tem lá um Twitter, quem quiser depois seguir ela é uma referência aí na área de medicina baseada em evidência, que virou depois esse movimento da saúde baseada em evidência, né? E hoje nós temos os cursos aí, biomedicina baseada em evidência, odontologia, veterinária, educação física, fisioterapia, nutrição, né? As áreas da saúde baseadas em evidência, né? Então, quem tiver, de repente... Eu indico 2 livros para vocês. Esse e um que está aqui em cima, que se chama Como Redigir e Publicar e Avaliar Artigos Científicos. Depois eu coloco lá no grupo para vocês. Tá? Bom, gente, informação importante, então, nesses estudos de ensaios clínicos. Toda vez que você encontrar um estudo que é um ensaio, que é um estudo experimental, ele tem que ter uma coisa chamada palavra pico. O que é a palavra pico? A palavra pico significa P de população. Qual é a população? Foi avaliado na população profissionais da área da saúde no município do Rio de Janeiro. Estudantes, atletas, mulheres, aí não sei, aí de acordo com o estudo que vai mostrar lá o grupo dele, a amostra dele. Intervenção, qual é a intervenção que vai ser feita? A intervenção vai ser um método de treinamento, vai ser um remédio, né? Vai ser uma intervenção alimentar, método de treinamento, aí eu não sei também, mas o estudo sempre vai ter lá essa informação, esse tópico, tá? Qual é o desfecho? O desfecho é o que aquilo vai gerar. Por exemplo, o desfecho pode ser qualidade de vida, pode ser morte, pode ser algum tipo de doença, né? Aí também sempre vai ter o desfecho, que em inglês significa outcome, por isso que é a palavra pico, tá bom? E aí, quando a gente procura os estudos de ensaios clínicos, né, sempre tem lá a palavra pico. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque se você chegar... olha o estudo que eu trouxe aqui. Se você não entende qual tipo de desenho daquele estudo, né, se você trouxer, por exemplo, um estudo de relato de caso, aí você vai falar assim, professor, eu vi um estudo de relato de caso mostrando que esse tipo de suplemento ele gera efeitos positivos. Tá bom.
Mas a melhor forma de você procurar essa resposta não é com esse tipo de desenho, e sim com aquela pirâmide da evidência, com os estudos de ensaios clínicos randomizados. Então, de preferência, estudos até de revisão. Tá? Só que a gente tem um probleminha, né? Porque quando a gente fala de viés, né, a gente fala aí dos erros, a gente tem viés de submissão, claro, né? É o que eu falei para vocês, tem artigo, tem revista que vai querer publicação positiva, né? Artigos que deram resultado positivo. Tem viés aí de metodologia, né? Que pode não estar, a alocação pode ter feito errada, né? Tem viés dos resultados estatísticos. Existem várias possibilidades de a gente ter problemas e erros. Por isso que aí, o conjunto daqueles estudos de ensaios podem gerar uma meta-análise. A gente vai ter depois, durante aí as nossas reuniões, uma aula provavelmente de meta-análise e revisão com o professor Frederico. Tá? Ele vai estar explicando e falando sobre isso. A gente tem também uma grande dificuldade de fazer buscas, e aí vocês terão que estar fazendo treinamento, tirando dúvidas com a gente. Por quê? Porque se você quer encontrar uma informação, você tem que saber buscar. Provavelmente essa informação já está lá. E aí fazer uma busca correta é importante. Né? Sugiro a vocês entrarem no site da Cochrane, seguirem ele lá também no Instagram. A Cochrane é uma referência na área de estudos de revisão, de estudos de ensaios. Então, você tem uma equipe Cochrane que realiza lá uma pesquisa em cima daquele problema, daquela